Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Doutor Enio aqui representando o Ministério Público. Bom dia, senhoras e senhores servidores da nossa Corte de Contas. Bom dia, caríssimos telespectadores das nossas mais diversas redes de comunicação social. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à Comissão de Plenário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência informou o pedido de sustentação oral pelo município de Flecheiras, representado pela doutora Deise Inácio Pereira, que foi concedido. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra facultada, passou-se à ordem do dia. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 7331/2024, prestação de contas de governo municipal, deferido pedido preliminar elaborado na sustentação oral pela procuradora do município interessado. TC 6495/2024, adiado para a próxima sessão. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 14812/2024 e TC 5624/2021, ambos retirados de pauta. TC 17104/2024, solicitada à vista pelo conselheiro Rodrigo Siqueira. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 8219/2023, devolução de voto vista de relatoria originária da conselheira Rosa Albuquerque, solicitada à vista pelo conselheiro Anselmo Brito. Não havendo mais processo a relatar, na hora das explicações pessoais, o conselheiro substituto Alberto Pires informou que estará ausente na próxima sessão em razão das Olimpíadas dos Tribunais de Contas, das quais fará parte. Em seguida, a conselheira Maria Cleide fez menção à conclusão da pós-graduação ocorrida na semana anterior, agradecendo o apoio do Tribunal à Escola de Contas. Após associar as palavras da conselheira, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Na comissão de plenário não tem nenhuma matéria, portanto passamos à ordem do dia, com a palavra, ou melhor, o expediente com a palavra a Vossas Excelências. Não querendo quem queira usar a palavra no expediente, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, não tem pauta para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, eu na verdade, desculpem, tem um processo, tá ouvindo direitinho aí? Sim. Tem um processo para relatar. Mas, tendo em vista, excelência, que ontem chegou no meu gabinete um expediente dando conta de assunto relacionado a despesas de pessoal, tendo em vista a última decisão do Tribunal de Contas, homenageando aí o princípio da verdade real material, eu estou retirando de pauta e remetendo o processo para a diretoria para que ela avalize. Na verdade, a comunicação que foi protocolada ontem trata tanto do processo que eu estou relatando hoje, como do processo do conselheiro Rodrigo, que eu solicitei vistas. Então, eu verificar como é que eu faço essa informação para poder também constar do outro processo, ou se, não sei, devolvo ao conselheiro ou encaminho diretamente à diretoria para que ela se Esse processo também. Não é esse que está pautado aqui no Vossa Excelência, não, né? Esse que está pautado no Vossa Excelência é o 71, é uma prestação 87. de contas.
Só para eu concluir, isso aqui parece que é um voto vista da conselheira... Rosa. Não, Maria Cleide, para Cleide. Vossa Excelência. Isso. É. É o processo, Excelência. Desculpe. 6495 de 2024. 64? 6495 de 2024. É um processo adiado, não é isso? Isso. Adiado, Excelência, adiado. É um processo de Atalaia, me parece, né? Se não me falha a memória. Perfeito, perfeito. Eu vou verificar o procedimental para Ok. ver como é que eu faço para... Então, Vossa Excelência está retirando o processo de pauta nesse caso. Aí Ok, eu fico... tá bom. Pela ordem, então, para Ok. relatar, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu trago para relatar o processo TC 6082/2024, que se trata de prestação de contas de governo do senhor Tiago Torres Freitas Filho, referente ao município de Piranhas, exercício financeiro 2023, e cuja documentação foi protocolada nesta Corte no dia 25 de abril de 2024, por meio do ofício de número 77. Os autos inicialmente foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização Municipal, DEFAFON, que elaborou o relatório preliminar de número 161, fez análise dos pontos de controle mínimos definidos no ato da presidência de número 104/2023 e opinou inicialmente pela citação do gestor para que apresentasse a defesa diante dos achados de auditoria, que eu vou pedir vênia para dispensar a leitura dos mesmos. Na sequência, os autos foram encaminhados ao titular da unidade técnica, que acatou a sugestão do auditor de controle externo, determinou a citação do gestor, que por meio do ofício de número 275/2024, encaminhou sua defesa, assim como os documentos inicialmente faltantes. A DEFAFON voltou a apreciar os autos e emitiu o relatório conclusivo de número 185, opinando pela regularidade das contas do município de Piranhas, exercício financeiro 2023. Ato contínuo, os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que por meio do parecer de número 2830/2025 da 2ª Procuradoria de Contas, opinou pela rejeição das contas prestadas em razão, basicamente, do não reconhecimento do documento apresentado como relatório de controle interno, ante a incompetência do agente, a ausência de observância do padrão mínimo de análise, nos termos da Instrução Normativa de número 03/2011. Fato este que, por si só, em seu entendimento, ensejaria a desaprovação das contas. O segundo ponto, também destacado como ensejador da rejeição, seria um déficit orçamentário da ordem de R$10.301.000, a previsão de abertura de créditos suplementares em percentual demasiadamente elevado, a violação ao limite para abertura de crédito suplementar, infringindo o disposto no artigo 167.5 da Constituição Federal, o que, no seu entender, também configuraria crime de responsabilidade nos termos do artigo 1º, inciso 5º do Decreto-Lei 201/67, a abertura de créditos especiais sem comprovação de recursos correspondentes, tendo em vista a ausência de excesso de arrecadação indicado nos decretos de abertura em desrespeito ao artigo 43, caput, e parágrafo 1º da Lei 4320/64. Também mencionou o Ministério Público de Contas a ausência de adequado detalhamento dos gastos com educação e saúde, a forte dependência do município em relação à transferência constitucional e, por fim, destacadamente, no seu entendimento, a violação ao artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, pelo atraso consistente
no repasse do 12º do Poder Legislativo. Este é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 2830 de 2025, onde no seu relatório o eminente conselheiro relator já fez o apontamento, né, do posicionamento ministerial pela rejeição das contas do chefe do executivo do município de Piranhas no exercício 2023, em síntese, pelos seguintes apontamentos. Vou só reiterar rapidamente, conselheiro Rodrigo, a insuficiência na atuação do controle interno, né, desobediência, inclusive, à Instrução Normativa 03 de 2011 deste Tribunal de Contas, o déficit orçamentário no montante de aproximadamente 10 milhões de reais, a autorização para abertura de créditos suplementares em percentual demasiadamente elevado. O tribunal já vem feito, inclusive, recomendações para que se observe o percentual de no máximo 30% para os exercícios subsequentes. A violação do limite para abertura de créditos suplementares, a abertura de créditos especiais sem a devida comprovação dos recursos, tendo em vista a ausência de excesso de arrecadação indicado nos decretos de abertura, a ausência de adequado detalhamento dos gastos, em especial de educação e saúde, o que impede a análise qualitativa dos mesmos, a forte dependência do município em relação às transferências constitucionais obrigatórias, bem como a violação com os atrasos nos repasses do 12º ao Poder Legislativo Municipal. Tendo em vista esses 8 apontamentos, senhor presidente, o Ministério Público pugna pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Piranhas para o exercício de 2023. O relator, por favor. Presidente, inicialmente nós fizemos a análise da documentação obrigatória nos termos da Resolução Normativa 01/2016. Constatamos que os autos foram instruídos com toda a documentação exigida, com exceção da Lei de Instituição do Sistema de Controle Interno do município. Fizemos a análise na sequência do parecer de controle interno. Aqui, presidente, se destaca o mesmo problema que a gente encontra em outras municipalidades, só que em um grau menos elevado, já que o poder público, o controle interno do município, em seu relatório abordou 12 dos 16 pontos previstos na Instrução Normativa 03 de 2011, de modo que nós estamos seguindo o entendimento já pacificado no âmbito dessa corte, quanto à expedição de recomendação, e até por entender que esse é o melhor encaminhamento a ser dado no caso. Fizemos a análise dos instrumentos legais de planejamento, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, em que verificou-se a fixação de despesa e previsão de receita na ordem de 159 milhões, sendo que desse valor o orçamento fiscal ficou com 110 milhões e o orçamento da Seguridade com 48.964.000 reais. Destacamos também que em seu artigo 4º foi autorizado a possibilidade de abertura de crédito adicional suplementar, utilizando os valores decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, esse é um ponto. Os decorrentes de excesso de arrecadação, também até o seu limite. E os decorrentes de anulação parcial ao total de dotações, até o limite de 40% das mesmas. Foi feita a análise orçamentária, em que ficou demonstrado que as receitas arrecadadas foram da ordem de 148 milhões e a previsão inicial de 161 milhões. Isso faz com que tenha ocorrido uma insuficiência de arrecadação no valor de 13.203.000 reais aproximadamente. Essa
insuficiência decorreu principalmente da frustração de receitas de transferência de capital, com o ente arrecadando ou deixando de arrecadar, de receber, melhor dizendo, R$ 22.852.000, portanto, em frustração de receitas de transferências de capital. Evidenciou-se também uma alta dependência econômica municipal quanto às transferências correntes, que atingiram um percentual de 78,74% do total da arrecadação, enquanto as receitas tributárias representaram 2,54% do total da arrecadação municipal. E aí a gente destaca, por exemplo, que houve um esforço arrecadatório por parte do município, já que havia uma previsão inicial de arrecadação de IPTU na ordem de 188 milhões, mas foram arrecadados 562 milhões, portanto bem acima da previsão inicial. A título de imposto de renda retido na fonte, havia uma previsão de 867 mil, perdão, eu falei milhões, mas na verdade é R$1.000. Imposto de renda retido na fonte, uma previsão de R$867 mil, mas uma efetiva arrecadação de R$1.273.000. Imposto sobre serviço de qualquer natureza também houve um excesso de arrecadação, uma previsão inicial de R$1.167.000 para R$1.456.000. E aí a gente menciona que a situação do município de Piranhas não é muito diferente da situação dos demais municípios alagoanos, coloca em risco a sustentabilidade financeira, a capacidade de investimento em áreas essenciais, mas na linha pedagógica de orientar a ampliação da arrecadação por meio do aumento do desenvolvimento econômico local. Resultado orçamentário no confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas, o município de Piranhas apresentou um resultado deficitário no valor de R$10.301.000. Ressaltamos que o resultado deficitário não impacta na saúde fiscal, e esse é um ponto sensível, né? Na prestação de contas, esse déficit de R$10.301.000, haja vista que o município ele detinha um saldo em caixa no valor de R$77 milhões, então o suficiente para fazer frente ao déficit orçamentário. Com relação às alterações, portanto, esse ponto, presidente e demais membros, a gente diverge do entendimento trazido pelo Ministério Público de Contas. Com relação à abertura de créditos suplementares por anulação de dotação, verificamos que o município atendeu ao limite preconizado no artigo 4º, inciso 3, apresentado, que era de 40%, acrescido de mais 30%, autorizados pela Câmara Municipal por meio da Lei de número 383/2023. Sendo assim, o limite autorizado, que era inicialmente de 70% das 111 milhões, foram abertos apenas 80 milhões, o que corresponde a 50,52%. A abertura de créditos suplementares por superávit financeiro, também constatamos que houve abertura no valor de 25 milhões. Ressaltamos que o balanço patrimonial consolidado do exercício anterior evidenciou um superávit financeiro na ordem de 80 milhões, este suficiente para cobrir os créditos adicionais criados por meio dessa fonte de recursos. E tivemos também a abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação, em que houve abertura no valor de R$1.933.000, utilizando-se o excesso de arrecadação. E aí nós ressaltamos que o gestor trouxe em sua defesa o documento que demonstra as fontes dos recursos,
Contudo, a diretoria não aponta a comprovação do excesso, haja vista que o ente, durante o exercício, teria tido insuficiência de arrecadação. E aqui nós entendemos que a análise do excesso de arrecadação deve considerar a verificação do saldo positivo, das diferenças acumuladas mês a mês, e não aquela verificação que é feita ao final do exercício financeiro, porque pode maquiar, evidentemente, maquiar negativamente, né, a atuação da gestão quanto à abertura de créditos suplementares com base nesse fundamento. Dessa forma, é possível afirmar que o excesso de arrecadação, apurado a qualquer época, pode ser utilizado para abertura de créditos suplementares ou especiais, desde que sejam observadas as restrições relativas aos recursos vinculados. E aqui a gente pede também, venha ao Ministério Público de Contas e divergimos desse entendimento pelas razões aqui expostas. Houve a demonstração de restos a pagar processados, restos a pagar não processados, que somou o total de R$ 3.317.000, sendo que R$ 1.246.000 foram créditos processados e R$ 2 milhões de não processados. Constatou-se que o município possui disponibilidade de caixa de 77 milhões, disponibilidade bruta, né, que após a dedução dos restos a pagar, ficou uma disponibilidade de caixa líquida positiva no valor de 69.895.000. Foi feita análise do resultado da execução financeira ao longo do exercício, a análise patrimonial também, demonstração da capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo. A DEFAFON aponta que o município encerrou o exercício com boa capacidade para honrar de forma imediata seus compromissos de curto prazo. O mesmo se observou quando considerados todos os recursos do ativo circulante, tendo em vista que os índices de liquidez imediata e corrente se demonstraram suficientes para o equilíbrio das contas públicas. Equivalente de caixa foi analisado, resultado patrimonial, nós tivemos na demonstração de variação patrimonial, constatou-se que o resultado patrimonial do exercício foi negativo, representando um déficit patrimonial de R$ 49.416.000. E nós ressaltamos que o valor confere com a variação de patrimônio líquido verificada no balanço patrimonial. Fizemos análise dos limites constitucionais. O primeiro, em manutenção e desenvolvimento da educação, houve o cumprimento pela aplicação de 28,91%. Fundeb, da mesma forma, houve o cumprimento dos limites estabelecidos na legislação federal, na Lei 14.113/2020, limite em saldo de conta do Fundeb, limites de aplicação da complementação da União, que é o VAT, destinados à educação infantil, também a complementação para fins de despesa de capital, aplicação nas ações de serviço público de saúde, que é outro limite constitucional, houve aplicação de 19,17%, cumprindo, portanto. Também no que se refere aos limites do 12º ao legislativo, no montante de R$ 5.278.000, equivalendo a 6,69%, valor este que se encontra entre a proporção fixada na lei orçamentária e o limite máximo de R$ 5.525.000, cumprindo, portanto, o que preconiza o artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 1, inciso 3 da Constituição da República. E aqui a gente tem um outro ponto que foi levantado pelo Parquet de Contas, que seria uma suposta violação do artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição da República,
em razão do atraso reiterado no repasse do 12º ao Poder Legislativo. Nós mencionamos que essa prática, em tese, pode constituir fundamento para a emissão de parecer pela rejeição das contas, porém nós observamos que esse foi um ponto levantado apenas pelo Ministério Público de Contas, ele não havia sido levantado originariamente pela diretoria, de modo que não foi oportunizado o contraditório, razão pela qual ficou esse ponto, análise prejudicada, em razão da tramitação natural do processo, nos termos dos entendimentos já amplamente fixados por esse plenário. Com relação aos limites legais, despesa com pessoal, houve o cumprimento, portanto, atingindo o percentual de 43,48% do Poder Executivo e 2,60% do Poder Legislativo. Dívida consolidada líquida também alcançou um montante de 40 milhões aproximadamente, o que equivale a 31,92% da receita corrente líquida, dentro, portanto, dos limites estabelecidos na legislação, na Constituição. E, por fim, é o cumprimento das metas fiscais. A diretoria verificou um resultado nominal negativo em 18 milhões, contrastando com a expectativa de superávit estabelecido na LDO. Porém, esse elemento não é suficiente para implicar na rejeição das contas, de modo que nós estamos trazendo voto, senhor presidente, pedindo vênia ao Ministério Público de Contas, mas no sentido de emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor Tiago Torres Freitas Filho, gestor do município de Piranhas, no exercício financeiro de 2023, recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalvas, com fundamento no artigo 31, parágrafo 1º, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, e demais dispositivos legais infraconstitucionais, assim como a expedição de recomendações sugerindo a adoção de providências, recomendações de praxe, senhor presidente. É como eu estou votando. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Rodrigo. Por favor, conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, só uma questão de tirar a dúvida, conforme relatado pelo conselheiro. Eu verifiquei umas situações aqui que, diferente com todo respeito ao conselheiro, eu considero graves, que provavelmente encaminhariam o parecer prévio, segundo o meu entendimento, no sentido, mas, primeiramente, eu gostaria só de indagar ao conselheiro se, de fato, a diretoria, na sua análise, ela fez a análise do descumprimento dos limites de metas fiscais, ou se foi alguma verificação feita no gabinete de Vossa Excelência. Foi feita análise? Segundo a assessoria, que eu não estou com os autos em mãos, mas segundo a assessoria foi feita a análise, sim. A análise dos limites fiscais. Então que isso fique consignado em ata, porque como o processo é virtual e digital, facilita a análise, Mas eu posso consultar aqui, caso Vossa Excelência... Caso Vossa Excelência queira... Eu assisto, assim como Vossa Excelência pode consultar e tirar minha dúvida. Ok. Enquanto Vossa Excelência confirma, eu apenas queria fazer o registro de duas situações que não seria o forte do encaminhamento do meu voto, mas que merece destaque. Por exemplo, na lei orçamentária anual, pelo que pude verificar, pode ser que eu me engane, também erro, sou falho, sou ser humano, um limite inicial de 40% para a abertura de créditos suplementares. Só que 40% de quê? Não tem a base para abrir. Embora, em lei posterior, dando o ensejo de se abrir mais 30%, ele especifica lá do que poderia ser aberto. Mas isso é só um registro, não é
que a lei, de fato, traz que se para 40%, só não tem o referencial para se abrir. 40% de quê? Receita, despesa. Olha, aqui tem claramente, decorrente da anulação parcial ou total das dotações até o limite de 40% das mesmas. Essas mesmas se referem a dotações. Então, claramente, a lei orçamentária traz, sim, a base de cálculo. Muito claro. Eu entenderia de outra forma, tendo em vista, inclusive, o que a lei em seguida traz, fixando como base. Não é uma questão, como eu estou dizendo, que forte no meu encaminhamento. Agora, a segunda coisa é com respeito à verificação da abertura de excesso complementar por excesso de arrecadação. Nós, talvez, aqui podemos estar envoltos em um equívoco de interpretação, porque a legislação, a lei diz que a competência para verificar a arrecadação mês a mês e a eventual tendência, ela é específica do gestor. O Tribunal de Contas, ele não participa da gestão com o gestor. Isso é competência dele. As prestações de contas são anuais. O gestor que durante o ano não ficar atento para isso, com certeza, no final do ano, vai ter um problema de, provavelmente, abrir mais do que o excesso permitiria. As prestações de contas são anuais. O tribunal só detém essas informações a partir de abril. Então, vejam só, verificar é competência específica do gestor. O tribunal apenas vai verificar se houve abertura de créditos, houve, tinha fonte, teve autorização, teve. Abriu, a fonte existe, comporta, ok. Essa é a competência do tribunal. Não, porque aí, de outra forma, o tribunal também iria atuar nas outras rubricas, os subsídios para abrir crédito adicional suplementar. Inclusive, eu falo isso com base na própria consulta trazida pelo conselheiro, em processo anterior, em que é alegado exatamente isso, mas essa competência não é do Tribunal de Contas, porque assim o tribunal estaria se substituindo ao gestor. É nesse sentido que eu também deixo registrado essas duas situações. Com relação à questão que eu entendo que, no caso, segundo eu verifiquei aqui, nós precisaríamos, o meu voto seria encaminhado nesse sentido, senhor presidente, de conversão do julgamento, processo acho que é de 2023, a conversão em diligência, para que sejam esclarecidos exatamente isso, essa questão do não cumprimento do resultado de meta fiscal primário e nominal. O resultado primário tem uma previsão da ordem de 1.300.000 e a meta alcançada foi na ordem de menos 21 milhões. É gigantesca a diferença. O resultado nominal também de 1.400.000 e a meta alcançada de menos 18.400.000. Também um resultado bastante destacado. Eu não vou nem aqui capitular, acho que todos nós sabemos qual seria a consequência disso. A outra parte também é com relação a cancelamento de réditos a pagar processados. E por mais que eu fale isso aqui, já falei várias vezes, mas há quem entenda que pode ser livremente cancelado, embora eu entenda que não, porque de uma forma, ou os réditos a pagar funcionam como uma espécie de financiamento, ou quando cancelados, uma espécie de disponibilidade de caixa, a depender até fictícia. Porque se eu tenho de fato réditos a pagar processados e cancelo, eu gero caixa. O MCAS, por outro lado, parece-me ser mais conservador. A página 134, na edição, diz o seguinte: permitam-me, no caso das despesas orçamentárias explícitas réditos a pagar processados, verifica-se na execução
o cumprimento dos estágios de desempenho e liquidação, restando pendente apenas o pagamento. Neste caso, em geral, não podem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens ou serviços satisfez a obrigação de fazer e a administração conferiu essa obrigação. Portanto, não poderá deixar de exercer a obrigação de pagar. Aí vem aqui a parte. Se isso tiver sobejamente comprovado do porquê, é algo a se verificar, salvo o motivo previsto na legislação pertinente. Quais seriam esses motivos que justificassem esse pretenso, esse eventual descumprimento do próprio princípio da moralidade administrativa, da administração ter os bens, ter o serviço e se recusar a pagar? Ou cancelar para não pagar. As outras duas situações, a primeira delas é quanto ao limite de educação, daquilo que nós aqui sempre debatemos, que é a aplicação de educação na manutenção, né, da secretaria, sem sabermos efetivamente para onde estão indo essas despesas, que retirando o valor, o município cumpriria o limite em 17 inteiros e 20 centésimos%. Com o limite, aqui por lealdade, entendo que com o limite posto cumpriria em 27,98. Quanto da saúde, tendo em vista a lei complementar de 2012, onde esses gastos devem ser feitos só pelo Fundo de Saúde, o município, de fato, não cumpriria, chegando ao percentual de 14 inteiros e 28 centésimos%. No que diz respeito também à questão, até verificar que se de fato essa situação também foi levantada na nossa diretoria, mas para que se verifique tanto a questão do atraso no repasse do envio dos 12º, como também o valor que aqui fixado na LOA, onde chega ao percentual de 5 centésimos, e a dotação efetivamente, e o efetivo repasse atingiu o percentual de 6 inteiros e 68 centésimos%, ou seja, acima daquele valor previsto na lei orçamentária, com as consequências previstas na própria Constituição. Então, Excelência, em virtude dessas situações, não estou aqui levando em conta a questão dos 40% e nem a questão do excesso de arrecadação, como aqui eu tentei esclarecer e chamar atenção, mas apenas as outras situações que, no meu entender, seriam de tal gravidade que demandariam a reabertura, a conversão do processo, para que houvesse a possibilidade de manifestação do gestor a respeito, senhor presidente. Esse é o meu voto, Excelências. Vossa Excelência, então, levanta para eliminar ou apenas vota pela rejeição? O meu voto, a gente pode entender que eu até fico constrangido com a gravidade das situações, isso se levantado como questão preliminar, vencida preliminar, eu mesmo verificando, não é reauditoria, é a situação que a própria diretoria poderia ter levantado e se levantou concedido contraditório. Bom, então eu já vou logo tomar os votos de uma forma geral. Como é que vota, havendo, como sempre, um voto divergente, como é que vota o conselheiro, o relator, como é que vota a conselheira? Eu vou me abster de votar no processo, em virtude de que, no momento em que eu cheguei à sessão, ele já estava praticamente com a relatoria sido concluída e eu não me sinto, assim, confortável para deliberar. Então, eu acho que para a composição do quórum, eu acompanho também o relator e fica vencida a divergência. Vossa Excelência continua com a palavra. Sou eu, presidente. Presidente, é apenas para deixar registrado que aqui foi levantado o ponto de que o cumprimento das metas fiscais nesse processo não
a possibilidade de ter sido analisado pela diretoria. E aqui nós trazemos, na página 50 a 51, uma análise que foi feita das metas fiscais do município, que fica consignada em ata, Ok. é o cumprimento. Os demais pontos a gente simplesmente desconsidera por não ter fundamento nenhum no entendimento da gente, de modo que por isso que eu mantenho o voto. O processo já foi votado, conselheiro, por favor. Notas fiscais Vossa Excelência não levantou. Não, é que eu não entendi. Metas Vossa Excelência fiscais. que foi verificado. Metas. Metas fiscais. Metas fiscais. Houve análise, então, pela diretoria. Houve análise. Ela só não colocou no quadro por colocar, mas não analisou o cumprimento e descumprimento não, né? Ela fez a análise Tá. das metas fiscais. Ok, obrigado. Não houve citação. Tá. Vossa Excelência contou com a palavra. O processo já está votado. Presidente, sem mais processo. Pela ordem, então, eu retomo aqui para a conselheira Rosa, que chegou um pouco. Infelizmente, o gabinete não conseguiu o tempo hábil para a pauta e por isso eu não Ok. tenho pauta para hoje. Pela ordem, então, para relatar, a conselheira doutora Ana Raquel. Sem pauta também, senhor presidente. Bom, e não havendo mais pauta a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Presidente, Por favor, conselheiro. eu só queria fazer um comunicado, como Vossa Excelência já sabe, que eu estou no período de 1º de setembro ao final do mês 30 ou 31, não sei, estarei em gozo de férias. E Vossa Excelência vai convocar um substituto para que venha ficar nesse período me substituindo. Conforme solicitação de Vossa Excelência, por expresso, Obrigado. já tomamos as providências, conselheiros. Obrigado. Continua facultada a palavra. Não quem mais quem queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando os senhores conselheiros, as senhoras conselheiras do outro Ministério Público para a próxima sessão em horário regimental, desejando a todos uma boa semana de trabalho e também aproveitando o feriado de amanhã, né? É o dia da nossa padroeira aqui da capital, que tenhamos então um momento de muita fé e de muitas orações. Por favor, conselheira Hilda. Aí, o protocolo, eu estou pedindo ao quem vier me substituir, estou terminando uma proposta de alteração de resolução que, com relação para não perder os 30 dias, nós temos hoje no regimento o prazo oficial que, após a publicação dos editais para licitações e tudo, que tenha 30 dias. Obviamente que está ultrapassado, porque hoje é informatizado, na hora que ele botou o edital na rua, ele já está pronto. É só ele dar um comando e encaminhar para cá. A dúvida de não ter trazido, porque a gente verificou que Santa Catarina evoluiu com relação ao seguinte, ela criou um mecanismo fantástico. Ela já tem um sistema avançado, para ela publicar no diário a licitação, ele tem que ter o protocolo que já encaminhou para o tribunal. Então está sendo verificado aí com a parte jurídica, se isso é possível, teria que ter uma lei específica para autorizar isso. Então está sendo isso. Se efetivamente precisar de uma lei, como você sabe que eu sou agoniado, eu disse, vamos fazer do limão limonado. Vamos fazer o seguinte, dá o prazo de um dia, que aí a gente pode fazer. A gente alterar, em vez de 30 dias, um dia, porque ele já está com o sistema pronto, é só em que ele encaminhar, para que a gente quebre, inclusive, o problema de que, na prática, a gente está com dificuldade de ter esses processos e a gente, às vezes, descobre um e pede, aí aplica a multa, mas a gente não conseguiu fazer o trabalho de análise antes do edital, se tiver algum tipo de problema, que haja uma análise dos conselheiros para dizer, olha, espera aí, isso aqui não pode ser desse jeito com relação à previsão legal. Então, eu estou pedindo para quem vier me substituir que traga essa proposta de resolução para que possa ser alterado esse item que eu acho importante para que a gente possa ter antecipadamente os editais e a gente possa fazer uma análise prévia de algum tipo de problema que possa decorrer dessa licitação. É só isso, presidente. Ok, obrigado. conselheiro, tudo bem. Encerrada a sessão. Muito obrigado.